Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos abençoe. Mais um programa de todas as segundas-feiras, Entre Mundos, transmitido pela Web Rádio Estação da Luz. Agradecemos mais uma vez a participação dos caros companheiros ouvintes no nosso território brasileiro. E hoje nós temos, assim, vamos dizer, um programa um tanto especial, com uma pessoa muito especial do estado do Piauí, da cidade de Piripiri. Ela é uma das vice-presidentes da Federação Espírita do estado do Piauí, e hoje nós vamos comentar com a Adriana sobre uma das obras mais espetacular da literatura mediúnica, e se eu posso dizer, e que eu considero Parnaso de Além Túmulo um dos best-sellers da literatura, da poesia mundial, porque são conteúdos altamente profundos. E eu comentava com a Adriana, daqui a pouco eu vou passar para que ela se apresente, eu comentava com a Adriana nos bastidores que eu sou soteropolitano, eu moro aqui em Salvador. A Adriana está aí em Piauí, Tavares está no Rio Grande do Norte, e eu estava dizendo a Adriana, Adriana, hoje pela manhã eu passei na porta da casa de Castro Alves, né? Aqui em Salvador, no centro histórico. E eu conheço bem a história de Castro Alves, do pai de Castro Alves, a importância que o pai de Castro Alves teve aqui em Salvador na época das grandes pandemias. Boa noite, Adriana. Seja bem-vindo. Muito obrigada, boa noite. Boa noite aos seus ouvintes, né, que estão aí nos acompanhando. Um grande abraço caloroso aqui do Piauí. Hoje não está tão calor, porque está chovendo, né? Está um climinha assim agradável, de 26 graus. Mas é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui dividindo esse espaço com você, James. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. E falar da transcendência espiritual de Parnaso de Além Túmulo é um livro de fôlego. E nós combinamos, caros amigos, com a Adriana, de a gente focar em 3 grandes figuras que compõem esta obra. Dentre todos eles, né, resolvemos tirar 3 grandes figuras que Antero de Quental, e vamos comentar sobre um
uma das suas poesias, depois da morte de Antero de Quental, né? Augusto dos Anjos, Evolução, Adriana. Eu tive relendo Evolução, Augusto Incrível, dos né? Anjos, né? Incrível, Que obra-prima, não é? E Castro Alves, Machemos. Machemos, Né? maravilhoso. E que foi morte, meus caros amigos e Adriana. Machemos foi, vamos dizer assim, a bússola de orientação para alguns projetos federativos da Federação Espírita do Estado da Bahia. E nós usávamos essa Machemos. Então, Adriana, eu gostaria que você fizesse um comentário geral sobre a obra e depois vamos entrar nesses 3 grandes vultos da poesia. Combinado, então. Olha só, gente. Parnaso de Além Túmulo é uma obra que precisa a gente se debruçar sobre ela, né? Porque ela tem tanto conteúdo, é tão instigante estudar Parnaso de Além Túmulo, mas tem algumas curiosidades que eu acho que a gente precisa ir pontuando para entender o valor e a importância desse livro, que foi durante muito tempo ignorado até mesmo pelos espíritas. A maioria de nós se liga muito aos romances, né, históricos que Chico Xavier psicografou, os romances da série No Mundo Espiritual, do André Luiz. A gente lê muito romance. O espírita, de um modo geral, é um leitor muito assíduo, e já existem inúmeras pesquisas acadêmicas em torno da leitura espírita. Mas é curioso que, mesmo a gente tendo algumas antologias, e não são poucas, antologias poéticas, a gente pouco lê poesia no âmbito da literatura espírita. E aí tem algumas curiosidades que eu acho que são interessantes lembrar de Parnaso de Além Túmulo para quem não conhece, para quem vai ter contato com a obra, para quem de repente vai amanhã mesmo buscar esse livro, né, para folhear aí os seus poemas. Primeira coisa, é a primeira obra psicografada por Chico Xavier. E por que isso é importante? Porque essa obra, ela se estrutura, Parnaso de Além Túmulo, de tal maneira que ela apresenta uma síntese da obra fundamental de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. E guardem bem isso. Os poemas, eles são estruturados de tal maneira que eles tratam das temáticas relativas às 4 partes de O Livro dos Espíritos. Quando a gente pega a obra Parnaso de Além Túmulo e vai fazer uma análise das temáticas espíritas constantes dentro dos poemas, a gente percebe a presença das 4 partes de O Livro dos Espíritos. Isso é muito importante para a gente mergulhar na obra. Outra coisa, essa obra, Parnaso de Além Túmulo, na sua primeira edição, ela só era constituída de 60 poemas. A 6ª edição, que é a definitiva, que fez 90 anos o ano passado, essa 6ª edição tem 259 poemas e constam de 56 poetas luso-brasileiros. São poetas portugueses e brasileiros. Alguns muito conhecidos, como Antero de Quental, que o James citou, Castro Alves, Alta de Souza, Antônio Nobre, né? A gente tem uma série de poetas aí muito conhecidos dentro da obra, mas tem alguns anônimos. E tem uma outra curiosidade com relação a esse livro. Muitos dos poetas que constam em Parnaso de Além Túmulo eram espíritas. Quando a gente começa a pesquisar a biografia, a vida deles, a gente descobre que eles eram espíritas. Então, para a gente ter uma ideia da relevância dessa obra, da importância dessa obra, ela se configura como uma síntese de tudo aquilo que o Chico Xavier iria psicografar ao longo da sua vida. Porque todas as temáticas que o Chico vai tratar posteriormente nas obras subsequentes da sua lavra mediúnica, que é extensa, todas as temáticas constam de Parnaso de Além Túmulo. Há inúmeras pesquisas acadêmicas que fazem a especulação de que se esses autores eram realmente, esses espíritos autores eram realmente os poetas que o Chico Xavier cita. Há uma série de polêmicas em torno dessa autoria que foram sendo esvanecida ao longo do tempo com as pesquisas literárias, especialmente devido às pesquisas mais estilísticas.
Por quê? Porque começou a se constatar, através desses estudos, que aquelas obras daqueles autores, que inclui aí simbolistas como Cruz e Souza e o Afonso Guimarães, o simbolista e parnasiano Augusto dos Anjos, como a gente acabou de citar, poetas românticos como Casimiro de Abreu, Arthur de Azevedo, Olavo Bilac, e a gente ainda encontra aí o realismo de Júlio Diniz, entre outros autores, a gente fazendo uma análise do estilo, do modo como esses autores escreviam em vida, cotejando, comparando as suas produções quando em vida e as suas produções como espíritos, não há distinção nenhuma no estilo, na abordagem, no modo como construíam os versos. Então, isso já é uma coisa que está estabelecida, né? Digamos assim. O gosto é o mesmo, o verso obedece normalmente à mesma pauta musical. Então, a gente tem ali, percebe essa construção estilística e literária muito próxima, às vezes idêntica àquela que o poeta escrevia enquanto encarnado, né? Então, a gente tem essa semelhança, digamos assim, de estrutura, e isso é uma pauta já estabelecida. Isso é uma curiosidade em torno de Parnaso de Além Túmulo, mas talvez a maior de todas elas seja justamente porque Parnaso de Além Túmulo resume o Livro dos Espíritos. Olha, James, é impressionante. Você pega os poemas, começa a estudá-los, né? A gente fica impressionado. Tem ali a abordagem de O Livro dos Espíritos. É uma coisa impressionante, né? Eu tenho já algum tempo estudando Parnaso de Além Túmulo, eu estou falando estudando academicamente, né? Eu consegui levar para dentro da universidade o estudo de Parnaso de Além Túmulo, os entrelaçamentos entre a poesia e a temática espírita na obra Parnaso de Além Túmulo. Então, a gente vai investigando poema a poema e a gente percebe, dentro dos textos, a presença da Gênese, da obra Gênese, a presença de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma série de temáticas que estão presentes nesses poemas que precisam ser melhor explorados por nós espíritas, né? Tem um carinho maior por Parnaso de Além Túmulo. E o que é que significa? Você falou algo que eu achei interessante. O próprio Sim. Augusto dos Anjos, né? Ele desencarnou em 1914, né? E Isso. Quando li esse poema, e que eu li, eu declamei esse poema, Evolução, e Evolução está dentro do capítulo do livro A Gênese. Isso. Aquela parte de uranografia geral que Galileu ele traça todo o perfil Sim. da cosmologia do universo, e esse poema de Augusto dos Anjos, Evolução, é algo assim, tanto Evolução como Machemos, né, que a gente vai ver aí mais adiante. Sim. Olha, tem uma curiosidade, uma coisa muito interessante. Humberto de Campos escreveu, na época do lançamento de Parnaso de Além Túmulo para o Jornal Carioca, uma crítica dizendo... eu faltaria ao dever que me é imposto pela consciência se não confessasse que, fazendo versos pela pena do senhor Francisco Cândido, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificava nesse planeta. Ele faz, né, essa observação. E aí ele diz, o gosto é o mesmo... o tom filosófico e profundo em Augusto dos Anjos é o mesmo. Ele faz essa crítica e ele diz, né, que Chico Xavier, né, depois ele retomando, inclusive, uma crítica de Monteiro Lobato, Chico Xavier produziu tudo aquilo sem ter conhecimento nenhum de poesia. Todos nós sabemos da história do Chico, né? Ele era um menino pobre, que tinha muita dificuldade em manter ao mesmo tempo o sustento e a escola, nunca teve autores prediletos, sempre teve muita dificuldade com as questões das letras, só estudou até a 4ª série, e é interessante que o Monteiro Lobato diz em uma determinada crítica que se aqueles poemas todos realmente são da lavra dos poetas que Chico afirmava ser, ele merecia ocupar quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras. É uma coisa assim muito curiosa, porque ele disse que era impressionante como que ele conseguiu trazer, né, para o papel todos os poetas mortos
que assim os identificavam. Então, tem muita coisa assim para ser dita a respeito de Parnaso de Além-Túmulo, né? Muitas curiosidades. E eu acho que é o Léo Denis, no livro Espiritismo e Arte, que afirma em um determinado momento, eu não vou lembrar exatamente agora como é que ele fala, mas ele diz que chega um momento da história da humanidade que a palavra e os gestos já não são mais suficientes, e aí entra em cena a literatura, especificamente a poesia, para revelação daquilo que nem o pensamento, aliás, nem a palavra e nem o gesto são capazes de traduzir. E eu acho que é isso que o Parnaso faz. Ele traduz aquilo que traz para a nossa sensibilidade, porque a poesia faz isso, né, James? Ela mexe com mexe com a nossa sensibilidade. Aguça a nossa sensibilidade. Então, traduz melhor esses conceitos para a nossa sensibilidade de espíritos imortais do que a palavra da narrativa, do que os conceitos filosóficos. A gente tem o elemento do ritmo dentro da poesia, a gente tem aí o elemento, né, da própria da orquestração dos significados, tudo isso traduzindo para a nossa alma conceitos muito profundos que os espíritos superiores trouxeram, nos deram de presente através da doutrina espírita. Eu tenho a impressão que quando o Emmanuel orquestrou todo esse trabalho, juntamente com os espíritos que ditaram os poemas, ele deve ter pensado, bom, a gente vai apresentar tudo que Chico irá fazer futuramente, através das teorias presentes, profundas e presentes nas obras de André Luiz, das histórias marcantes presentes nos romances históricos de Emmanuel, a gente vai trazer primeiro por meio da poesia para tocar o coração e a sensibilidade das pessoas. Então, é um livro incrível, gente, né? É um livro maravilhoso, que merece um pouquinho da nossa atenção. Adriana, Antero de Quintal, ele reencarnou na ilha de São Miguel, nos Açores, não é? Em 1842. Sim. Entre o ano de 1842 até a data fatídica que ele se suicidou em 1891. Eu vou ler só um trecho aqui, porque Qual é o poema? Depois da Morte. Que eu já vou abrir aqui. Eu gostaria que você fizesse análise. Ele suicidou-se, né? E quando ele chega no mundo espiritual, ele escreve Depois da Morte. Sim. Apenas dor no mundo inteiro eu via, e tanto a vi amarga e consolável, que num véu de tristeza impenetrável multiplicava as dores que eu sofria, se vislumbrava o riso fora dessa amargura, e esse prazer só era decifrável sob a ilusão da eterna fantasia. Ao meu olhar de triste e descrente, olhar de pensador amargurado, só existia a dor, ela somente. O gozo era a mentira do momento, os prazeres, o engano imaginado para aumentar a mágoa e o sofrimento. Só essa primeira estrofe. O que é que você poderia me dizer? Antero escreve o seu relato depois da morte. Olha, isso aqui é um testemunho impressionante de que a morte não existe, de que o suicídio é uma grande ilusão. Na realidade, Antero de Quintal se suicida imaginando matar o homem, o espírito, e ele mergulha direto na vida. Quando ele abandona o corpo material, ele mergulha de uma maneira tão intensa na vida, porque ele retorna à pátria espiritual, ele retorna para a verdadeira vida, porque nós todos sabemos, espíritas que somos, que o objetivo da reencarnação, segundo dizem os espíritos, lá nas questões relativas a essa indagação, o objetivo da reencarnação é o nosso melhoramento progressivo.
E é uma ilusão muito grande, uma fuga espetacular e desastrosa que nós cometemos todas as vezes que nós nos iludimos pela atração fatal do suicídio. Ninguém morre, né? E ele dá esse testemunho. Ninguém morre. E o que é mais agravante, o suicídio, como a gente lê também nas páginas de O Evangelho, que trata também dessa temática, quando o suicídio ele não é só um arrastamento para a fatalidade da vida, que a vida continua sempre, mas aqui ele também mostra com todas as tintas, com todas as cores, o que nós encontramos depois da vida quando decidimos abandonar a experiência evolutiva na matéria. Porque nosso processo, nossa caminhada, nossa construção evolutiva, o roteiro evolutivo da nossa jornada, ela se dá via pedagogia da reencarnação. A gente chega aqui pelo berço, retorna pelo útero da terra, pelo túmulo, e ficamos nesse processo de idas e vindas até alcançarmos a perfeição, que é o objetivo da reencarnação. É o objetivo, é o que nos aguarda mais à frente. Como diz a Joana de Ângeles em uma das suas obras, a fatalidade que nos aguarda é o amor divino. E nós estamos nessa jornada. Antero encontra amargura inconsolável, encontra dor, um véu de tristeza impenetrável que somente multiplicou aquelas dores que ele já carregava enquanto encarnado. Ele não suportou a amargura, a aflição, o testemunho da resignação diante da dor e decidiu mergulhar no abismo insondável da morte. E se deparou com o quê? Com a vida, né? Com a vida. É incrível, né? É simplesmente fascinante. Eu vou ler mais um trechinho aqui para você comentar, que é a segunda estrofe. Misântropo da ciência enganadora, trazia em mim o anseio irresistível de conhecer o Deus indefinível que era na dor visão consoladora. Mas que forma profunda de definir o cair em si e ele ter um autoencontro com a realidade após a porta do suicídio. E o que mais me chama a atenção, Adriana, era isso que eu gostaria que você comentasse, porque geralmente o suicida, ele é alguém que fracassou com a sua missão na Terra, ele se esvaiu. E ele teve essa oportunidade de descrever em forma de poema a sua saga de se evadir da vida física pela porta do suicídio. E aqui é uma coisa importante. Ele trouxe a sua experiência, ele relata o que ocorre com ele pós-morte, mas olha como é importante a gente ler nas entrelinhas o que ele diz aqui. Ele abandona a vida, porque ele não acreditava mais na ciência enganadora, né? Mas ele trazia no seu coração, no seu íntimo, o anseio de conhecer Deus. Ele partiu para a morte nessa perspectiva de que ele iria ao encontro de Deus. E essa é, muitas vezes, uma construção ilusória que nós temos de que, se eu escapar da vida, e dependendo da fé que eu professe, da religião que eu abrace, eu vou ao encontro de Deus. Ele trazia esse desejo. Então, havia nele, James, no fundo, uma certa ingenuidade. Por isso que o suicida, ele não pode ser categorizado jamais como alguém que foi abandonado pela misericórdia divina, porque Deus não abandona seus filhos. Jesus diz que vai buscar até a última ovelha. Ele deixa 99 ovelhas e vai buscar aquela ovelha desgarrada. Traz ela nas costas, traz a ovelha. Então, aqui há uma certa ingenuidade de Antero de Quintal, de imaginar que, em se matando, e matando o corpo físico, ele iria ao encontro de Deus, ele iria conhecer o Deus indefinível, que para ele, na dor, era o consolo, a visão consoladora. Então, imagine alguém que se suicida na crença, na falsa ilusão de que irá ao encontro de Deus.
E essa é uma perspectiva que muitas pessoas que idealizam o suicídio têm, que é uma perspectiva enganadora. Porque aqui há uma ilusão. Nós aprendemos com a doutrina espírita e com Jesus, né, com o cristianismo, que nós necessitamos passar pelas nossas aflições. Nós precisamos galgar a montanha da nossa evolução, a montanha escarpada da nossa existência. Quantos de nós, em muitos momentos da vida, passamos por dores, aflições, que pensamos, talvez fosse melhor a fuga, né? Fugir da vida. Só que a gente não foge da vida. A vida é perene, né? A vida é perene, não se encerra. Você falou de evolução e eu me lembrei de Augusto dos Anjos, Sim. paraibano, que viveu entre 1884 e 1914, e Augusto dos Anjos, ele escreveu um poema, Evolução. Sim. Se devêssemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens, as súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombro prodígio das esteses, no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. Mas que maravilha! Adriana, minha amiga, há 4 anos que nós estudamos a obra A Gênese. Aqui está a Gênese toda. Rapaz, eu fico fascinado. A gente que estuda cosmologia e astrofísica, não é? Nós temos cruzado informações das recentes descobertas da astrofísica, da astronomia moderna, com o livro A Gênese. E, simplesmente, Augusto dos Anjos, de uma forma poética, ele dá uma síntese. Me fala sobre essa síntese cosmológica de Augusto dos Anjos. Olha, se a gente já lê a primeira estrofe, eu já fico assim babando, né? Porque ele diz: se nós desvendássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a gente vai lá para o período primitivo da criação. Eu fico imaginando Jesus com os engenheiros universais elaborando todo o projeto arquitetônico sublime de construção do nosso planeta, e aí a gente começa a imaginar, né, como que Augusto dos Anjos, tendo essa visão cosmológica da criação do universo, traz para 4 versos tudo aquilo que Allan Kardec diz lá na Gênesis. É impressionante, né? Ele diz: a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável. Ele apresenta a constituição, a gênese da criação em versos. Se você estudar um pouquinho da Gênese, como você acabou de falar, você começa a ler os versos e você imediatamente você conecta o poema aos estudos sérios da obra A Gênese. Mas aqui, para mim, também é impossível não relacionar, James, evolução com a obra Caminho da Luz. Você leu meu pensamento. Você captou meu pensamento. Essa seria a segunda pergunta que eu ia fazer. Eu disse: Adriana, será que essa pleide de poetas que antecedeu a psicografia do Chico, das obras de André Luiz, especialmente quando o André Luiz, nos primeiros capítulos do livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar sobre esse processo embrionário do universo, do cosmos. Olha, se você pega esse poema,
esse único poema, pega a obra Gênesis, pega Caminho da Luz e Evolução em 2 Mundos do André Luiz, gente, você tem estudo para a vida toda, né? Tem estudo para a vida inteira, porque você tem aqui todo o processo da evolução, né? Da evolução do espírito humano, do planeta, da criação, está tudo aqui. Né? Incrível como ele diz, no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. Aí eu não sei onde que eu estava vendo uma palestra recentemente, que o palestrante disse assim, que o mesmo hidrogênio que está no verme, que constitui o verme, é o mesmo que constitui as estrelas nos céus. É incrível, né? Isso aqui, a gente olha para a obra Gênesis e se dá conta de que Parnaso de Além-Túmulo apresenta uma síntese da obra do Pentateuco kardeciano. Né? A gente tem aí uma síntese da obra de Allan Kardec. É uma coisa impressionante. Diga, James. O Fritz Joff Capra. Sim, sei que é o Capra. Uma série de livros. E o que é que tem a ver Capra com esse poema de Augusto dos Anjos? O Capra, ele publicou em 2014 um livro, A Visão Sistêmica da Vida. Conexões ocultas. E ele teve, em 2004, ele teve aqui em Salvador, o Capra, e ele fez uma palestra e que ele disse assim, nós não evoluímos no planeta Terra, nós evoluímos com o planeta Terra. Com o planeta. Está em evolução. Então, quando a gente vê Augusto dos Anjos com essa mensagem sobre evolução, ele fala sobre essa visão sistêmica da vida, essa visão sistêmica cósmica universal. Seria isso, Adriana? Sim, com toda certeza. Porque a gente pode observar pelo próprio processo, né, de acompanhamento da evolução do planeta, nós sabemos que nós fomos evoluindo à medida em que o planeta também foi evoluindo. Não, a gente não tem como separar. Nós somos parte do planeta. Às vezes as pessoas dizem assim, o planeta Terra. Não, não é o planeta Terra. Nós somos o planeta Terra. Nós somos parte desse planeta. Esse processo de evolução, ele se dá sistemicamente em todos os aspectos. A gente tem a maior prova disso agora com essa pandemia. Né? Não é resultado apenas de um vírus. Né? É todo um conjunto de sistemas que foram se desestruturando, se desgastando, se desequilibrando, se desarmonizando, que eclodiu nessa situação. Então, esse processo de evolução que Augusto dos Anjos apresenta aqui, ele traz para nós essa visão sistêmica, né, da constituição do planeta e da evolução desse planeta, mas da evolução de tudo que constitui o planeta, inclusive de nós mesmos. Né, de nós mesmos. É um processo, né, sistêmico, não tem como separar. Por isso que ele diz que é dos invisíveis microcósmicos ao monólito enorme das idades, tudo declarando da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. A gente vai evoluindo e o planeta vai evoluindo também. Né? Esse é o processo, não dá para separar. É interessante a gente observar que, inclusive, o nosso corpo material tem a mesma constituição de água que tem o planeta. Né? A gente começa a observar que nós somos influenciados pelos processos ambientais, pela Lua, pelo Sol. Né? Já é comprovado cientificamente que as pessoas que moram em regiões mais frias, né, que passam maior tempo sem sol, elas têm uma tendência maior à introspecção. Né, a tristeza. Por quê? Porque a gente sofre a influência desse ambiente, e da mesma forma o ambiente sofre o impacto da nossa influência, porque nós vamos construindo, criando, como co-criadores de Deus juntos. Né? É sistêmico, você está simplesmente coberto de razão. E essa visão sistêmica da vida que o Capra apresenta, ela se coaduna muito bem com essa perspectiva que a doutrina espírita apresenta para a gente. Né? Inclusive, Adriana, mês que vem, nós vamos começar a ter um estudo específico sobre... Já estamos estudando ecologia centrada nos valores do espírito. Temos um grupo aqui em Salvador, online,
e que a gente está estudando praticamente as obras de Camille Flammarion, que fala muito sobre a questão de Deus na natureza. E agora nós vamos começar a iniciar o estudo desse livro do Capra, A Visão Sistêmica da Vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas e sociais e econômicas, onde a gente vai tentar pegar essa visão do Capra, porque a gente tinha feito um estudo prévio, e cruzar exatamente com o pensamento espírita, com o Livro dos Espíritos, não é? Que eu vejo que é assim fantástico. Agora, Adriana, aquele jovem poeta baiano, não é? Que nos deixou aos 24 anos de idade. Ele escreve Machemos. Ele tem uma poesia que não está aqui no Parnaso, mas eu sou fã de O Navio Negreiro, que não é a questão da gente falar do Navio Negreiro. Às vezes, como eu dou aula de história, eu cito muito o Navio Negreiro. Mas Machemos, não é? Castro Alves nos deixa aos 24 anos de idade. O que é que você poderia me falar deste poema, Machemos? Olha, um poema já começa com uma ordem, né? Não é nem um pedido, é uma ordem. É a ordem inexorável da vida, marchar, né, na direção sempre dessa grande jornada. E uma coisa que é interessante, que ele diz assim, há mistérios peregrinos, mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Né? Essa questão do renascer, da reencarnação, mas o que são esses mistérios peregrinos? Por que são peregrinos? Né? Porque eles vão mudando na medida em que a gente vai adquirindo a consciência, vai adquirindo o conhecimento dessas leis que orquestram, que nós chamamos de destino, à medida em que a gente vai adquirindo conhecimento dessas leis universais, dessas leis naturais, esses mistérios eles vão mudando de aprofundamento, né? Porque eu lembro quando eu cheguei à Casa Espírita, em 1992, tem exatamente 30 anos, que eu fui convidada por um professor para conhecer a Federação Espírita Piauiense, e quando eu cheguei naquele ambiente muito católica, envolvida com um grupo de jovens, com a Legião de Maria, eu cheguei ali, tudo era muito novo para mim, né? Tudo era muito distante da minha compreensão. E hoje em dia, esses mistérios para mim são outros, né? Não são mais aqueles da juventude. Então, esses mistérios peregrinos que nos mandam renascer, para nós espíritas, já não é assim tão misterioso. A gente não sabe muito bem ainda como isso se dá, como se processa, como ocorre, mas nós sabemos que é uma necessidade do espírito imortal para seu próprio processo de melhoramento progressivo renascer. Né, que nos mandam renascer. E olha só que interessante que ele diz, da luz do Criador nascemos, somos centelhas divinas. Né? O DNA de Deus está em nosso espírito. Isso é maravilhoso. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos. E aí eu só me lembro de Jesus dizendo a Nicodemos, para que a gente possa alcançar, ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E aí a gente, né, traz aqui novamente o processo da reencarnação. Múltiplas vidas vivemos para a mesma luz voltar para aquela luz originária de onde nós saímos, né, das mãos do Criador. Então, o poema é maravilhoso, ele trata dessa marcha, dessa caminhada evolutiva do espírito imortal. E o tempo todo o Castro Alves, os poemas de Castro Alves não podem ser lidos, eles precisam ser declamados, né? Porque ele está sempre nesse ritmo da exclamação, o tempo todo no ritmo da exclamação, né? Dessa ordem. Então, é uma poesia que não pode ser dita silenciosamente, sussurrando, ela precisa ser falada, bradada, em alto e bom som, né? Como é Navio Negreiro, né? A gente não consegue navio sussurrando, não dá, gente. Me emociona, Adriana, quando eu declamo o Navio Negreiro, é realmente não dá, porque
E o ritmo, né? Aquele ritmo, esse ritmo do Castro Alves, que é muito pontual, ele vai ali Bem naquele pontual, ritmo muito pontual. Então, esses primeiros versos, ele vai resgatar o que está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa questão da necessidade de renascer, né, essa caminhada do nosso processo evolutivo. Ele tem um verso que ele diz assim, esse processo evolutivo, esse renascimento, essas idas e vindas, é a luta eterna e bendita. Olha só, é eterna, não acaba nunca. Exatamente. Porque a gente aprende quando eu estou no espírito assim, eu cheguei, alcancei o patamar humano de espírito perfeito. E agora? E agora, amigo, tem outra jornada, porque Jesus não é perfeito, Jesus é crístico. Então, a gente tem outras jornadas, ela não encerra nunca. Isso é maravilhoso, é a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Eu lembrei, tem um texto do Emmanuel na obra Roteiro, que, aliás, eu adoro, Roteiro e Rumo Certo. Eu costumo dizer assim, olha, a psicologia de Emmanuel está, para mim, em 3 obras. Livro da Esperança, Roteiro e Rumo Certo. Se você quiser... Eu botaria mais um, Adriana. Se você me permitir, eu botaria mais um. Permito. Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, adoro essa obra também. Então, Pensamento e Vida, o Livro da Esperança, Roteiro e Rumo Certo. Você quer o psicólogo Emmanuel, vai lá, mergulha nessas obras, entendeu? Porque ele diz, em determinado momento da obra Roteiro, que nós, quando aprisionado às grades da matéria, nós perdemos muitas vezes a percepção da necessidade da evolução. A gente se ilude com os atrativos, muito sedutores, às vezes, dos prazeres que a matéria proporciona. E a gente se apega a isso de tal maneira que a gente esquece que nós não viemos aqui para ficar, né? A gente veio aqui de passagem. Isso aqui é a universidade sublime. Ele até diz isso também na obra Roteiro. É a universidade sublime em que nos matriculamos para aprender, porque ele diz que a reencarnação é um prêmio para aquele que tem o desejo de aprender. Achei isso incrível quando eu li ele falando de reencarnação. A reencarnação é um prêmio, né? É o prêmio sublime para aquele que deseja aprender. Então, quando você me pergunta assim, qual é a principal função da minha reencarnação, desse processo evolutivo? Aprender. Aprender a ser alguém melhor, aprender a ser um ser humano melhor, aprender a ser mais justo, né? A ser mais amoroso, a ser gentil, né? A ser gentil, a acolher as pessoas, a ouvir sem julgar. Então, forjar a luz, forjar a grandeza de espírito. É maravilhoso, né? Essa caminhada desse processo evolutivo, né? Tem 14 estrofes aí, cada uma delas tem um tema da revelação espírita, se a gente for procurar. Esse poema é incrível. As 14 estrofes trazem temas da revelação espírita, todas elas. Tem um trecho, eu vou te fazer outra pergunta que eu vi que é assunto geral praticamente em todos os autores lusos, que é a questão da morte. Mas antes de entrar a morte, escrita por Castro Alves, mas tem um trecho aqui que ele diz assim, é a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes e mensageiros de paz. Isso me lembrou muito o Navio Negreiro. Sim, sempre lembro, né? E olha como é maravilhoso, porque essa estrofe, especialmente, fala da nossa transformação de seres levados, muitas vezes, pelo instinto ainda, muito arrastados ainda pelos pontos mal resolvidos dentro do nosso próprio íntimo,
lembra o nosso processo evolutivo de seres, muitas vezes caídos nos equívocos e nos erros que a matéria muitas vezes nos proporciona, nesse processo de angelitude de alguém que sai do verme na direção do anjo. Né? Ele fala disso, né? Transforma algozes em anjos puríssimos. É a nossa evolução, é o nosso processo evolutivo, é a nossa história. Né? Eu brinco sempre, James, nas minhas palestras, quando eu estou conversando com as pessoas, eu digo assim, olha, não se enganem, eu não sou flor que se cheire, eu estou aqui porque eu devo mais do que vocês, eu estou aqui falando para mim, para os meus ouvidos. Quando a gente fala, o primeiro ouvido que recebe é o meu. Né? Então, esse processo nosso de ser transmutado de seres muito rudes a seres angelicais é a história da nossa jornada evolutiva. Né? Adriana, você não vê que ele desencarna aos 24 anos, ele viveu uma época muito jovem, na flor da idade, ele acompanhou toda a questão do escravismo no Brasil, ele escreve O Navio Negreiro, ele desencarna levando toda essa carga emocional de uma época escravista das Américas. Então, isso certamente teria um peso na forma como Castro Alves iria psicografar essa mensagem. Né? Agora, o que eu percebi em toda a obra de Parnaso, praticamente quase todos os autores, que ele cita a morte, como Castro Alves também cita a morte. Agora, porque todos eles vão falar sobre a morte, não é? Como é que você poderia definir para a gente, Adriana? Qual era a mensagem que esses autores queriam apresentar na primeira obra de Chico, chamando a atenção da morte, que praticamente todos eles falam sobre a descrição da morte? Sim, olha, é interessante você falar, porque o período romântico da literatura universal, de um modo geral, tanto a brasileira quanto a portuguesa, a francesa, a alemã, o romantismo, século XIX ali, né, traz como tema central dos textos, das poesias, dos romances, a morte. É só lembrar de Amor de Perdição, Amor de Salvação, né, do Camilo Castelo Branco, e de muitos autores brasileiros que traziam a temática da morte para a sua produção literária. A morte sempre foi para nós um grande enigma. É só a gente lembrar dos egípcios, que tinham uma compreensão da morte que distinguia da nossa hoje e que estava relacionada à questão da vida pós-morte, mas que ainda não, para nós, não ficou muito compreensível. Mas a morte sempre nos assombrou, especialmente devido à nossa tradição judaico-cristã. A morte sempre foi vista sob a sua perspectiva muito assombrosa, tenebrosa, né? A morte sempre foi vista dentro dessa perspectiva de um fim de todas as coisas, de um encerramento. E se você foi muito bom, se você foi muito agradável a Deus, você tem uma destinação eterna aí muito entediante, que era ir para um céu com os anjos tocando trombeta, e eu ficar doida, anjos tocando trombeta no meu ouvido, né? Eu enlouquecer. Ou então aquela perspectiva do inferno, de um tormento eterno, e eu só me lembro do Alto da Compadecida, né, de Ariano Suassuna, quando eu lembro dessa perspectiva, né, de céu e inferno. Então, a morte sempre nos assombrou. Sempre foi aquele ceifeiro, né, vestido com uma espécie de arma na mão, né? Eu não lembro o nome daquele instrumento que ele anda na mão, mas uma espécie de ceifeiro que saía, né, levando as pessoas e desapareciam. Eu lembro quando eu era criança, que meu pai passava na frente de um cemitério, ele sempre dizia assim, minha filha, aí é o cemitério. Por que é cemitério, pai? Porque aí todo mundo some. Ele ficava brincando. Então, a morte, ela é um tema central, porque ela é um tema central da humanidade. Né? A maioria de nós teme desesperadamente a morte, e isso está presente em todos os filósofos também, essa discussão a respeito da morte, ou nós tememos desesperadamente a morte, ou a gente ignora ela completamente. A gente vive como se ela não existisse,
como se um dia nós não fôssemos nos encontrar com ela. Então, eu acredito que em Parnaso de Além Túmulo, essa temática constante da morte é justamente para nos convencer de que ela não existe. A morte não existe. Né? Que a morte, na realidade, é apenas a abertura da porta para retornar para a verdadeira vida, né? É o caminho de volta para casa, né? Eu costumo dizer, eu sempre digo assim, para as pessoas que vêm conversar comigo, que acabaram de perder um parente, que alguém faleceu, eu sempre digo, olha, ele chegou aqui pelo útero da mãe, né? Chegou aqui pelo útero da mãe. Chegou, foi uma festa. Alguém do lado de lá ficou muito triste, porque ele veio para cá, mas muito esperançoso. Ele agora está indo embora pelo útero da terra. O caixão é um lugar quentinho, pequenininho, vai lá para o útero da terra e ele está sendo recebido do lado de lá, com certeza, por pessoas muito queridas. Então, a gente vai ficar nesse processo de idas e vindas muitas vezes. Não se tranquilize, ele está sendo bem recebido do lado de lá. E a gente começa a manter uma relação de maior proximidade com a morte, porque o temor da humanidade, se você pegar a literatura universal de um modo geral, a morte é o tema mais constante na literatura universal, é a morte. Nós não nos relacionamos muito bem com ela. E aí vem Parnaso de Além Túmulo para nos dizer poeticamente que ela não existe. A morte não existe. Né? A morte é a continuidade da vida. E eu acho que essa insistência nessa temática é justamente para isso, para provar. Eles estão mortos, né? Supostamente mortos, mostrando através de Chico Xavier, desse intercâmbio maravilhoso, porque essa é uma literatura que só existe no Brasil, viu, James? Essa literatura psicográfica só existe no Brasil e tem um detalhe, para se ler psicografia, precisa se estabelecer um pacto de leitura com o leitor. Você tem que aceitar que isso aqui é literatura de um autor morto. É um pacto de leitura que se estabelece. Então, a gente tem a morte como tema central justamente por isso. Porque um dos objetivos da obra é mostrar a vida não se encerra. A vida continua sempre. Estão aqui os poetas para provarem isso, né? Você me fez lembrar um comentário de Dr. Nestor Mazotti, Sim. que foi presidente da FEB. Eu me lembro que quando ele esteve aqui em Salvador e que teve a pré-estreia do lançamento do filme Nosso Lar, eu me lembro que a gente perguntou a ele, né? Como é que os norte-americanos estavam tentando fazer a produção, não é? Porque foi levado para os Estados Unidos para fazer toda aquela produção. A produção. Qual foi? Ele dizia que eles achavam que era um filme, era um livro de ficção. Não é? E que era muito, muito difícil assimilar. E essa sua observação é muito, muito interessante, pertinente, porque nós sabemos que o Brasil é um celeiro de mensagens psicografadas, Sim. de livros psicografados. Sim. Então, podemos dizer que Parnaso, ele é, vamos dizer assim, a primeira lança de toda a obra que Emmanuel iria coordenar, e eu já te perguntaria assim, já nas nossas considerações finais, além desses 3 personagens que nós citamos, qual outro que mais lhe chamou a atenção dentro do trabalho de doutorado que você vem desenvolvendo sobre Parnaso? Olha, eu particularmente, você trouxe para mim autores que eu tenho explorado muito. Antero de Quental, Castro Alves e Augusto dos Anjos são poetas que eu tenho buscado estudar com muita frequência. Mas o Casimiro de Abreu, o Cordélio Bastos, Alta de Souza, Antônio Nobre, que constam aí no livro. A gente tem alguns poemas de Bittencourt Sampaio, dentro do livro também, que precisam ser melhor explorados, sabe? Precisam ser lidos com atenção, porque ele deixa recados sutis para o nosso processo, para a nossa caminhada. O Arthur de Azevedo, são muitos. O Álvaro Teixeira, que traz um poeminha chamado Depois da Festa, que vale muito a pena ser lido, entendeu? Porque, se eu não estou enganada, é a página 73. O Alberto de Oliveira,
né? O Afonso Guimarães, gente do céu, olha, é assim, não dá. Eu não tenho assim um favorito. Eu exploro muito com os meus alunos o Antero de Quintal, o Castro Alves, o Augusto dos Anjos, o Antônio Nobre, porque eles constam das antologias poéticas luso-brasileiras. São poetas que a gente consegue fazer esse cotejo. Eu comparo o poema de quando ele estava encarnado com o poema quando ele está desencarnado, e a temática não muda. Não muda a temática, não muda a estilística do poema. São sempre os mesmos, né? Então, a gente tem aí muitos poetas para explorar e muito material. Eu me lembrei aqui que tem a Amaral Ornelas com Sim, Amaral Ornelas. Não é? O Tempo. Esse poema de Amaral Ornelas sobre o tempo é fascinante. Isso também é abordado dentro do pensamento kardeciano, não é? Sim, sim. E aí tem interessante que na obra tem vozes femininas. Não são só poetas, a gente tem aí as poetas ou as poetisas, né? A Carmen Cira, Alta de Souza, Marta, a gente tem aí algumas vozes femininas que aparecem também dentro do livro, que pode ser estudado à parte, né? Inclusive, essa questão hoje de gênero, né? Essa discussão em torno de gênero que a gente tem, dá para estudar ali a poesia na voz feminina e a poesia na voz masculina, mas todas as poesias merecem a nossa atenção, sabe? Não dá para escolher assim uma. Por quê? Porque isso aqui foi selecionado a dedo pela espiritualidade superior. Emmanuel teve cuidado. Por que ele foi acrescentando depois outros poemas? Porque eram só 60, eram apenas 60. Depois, mais de 200 poemas. Por que ele foi acrescentando? Porque ele foi aprimorando a temática, ele foi trazendo conteúdos, temáticas novas para dentro do Parnaso de Além Túmulo. É mesmo uma projeção de toda a obra que Chico Xavier irá psicografar futuramente, né? A gente tem uma síntese dentro de Parnaso de Além Túmulo. Vale a pena se debruçar sobre o livro. Eu garanto. Que ótimo. Então, o trabalho que você vem desenvolvendo na universidade aí no Piauí tem essa proposta, Adriana, de chamar atenção do movimento espírita, do conteúdo espírita para os espíritas no Brasil, desta obra monumental que é desconhecida. Há algum projeto assim que você está planejando em lançar para a Federação Espírita Brasileira, para a gente se debruçar mais, abordar mais? Porque eu me lembro que Eça de Queiroz, não é? Através da mediunidade de Fernando de Lacerda, português, não é? Memórias Póstumas de Eça de Queiroz. Sim. Eu adquiri esse livro em um sebo, não é? Sim. E ele descrevendo, não é, a saga dele, a história de Eça de Queiroz no mundo póstumo. Eu me lembro que, na época, eu fiz um comentário com o Dr. Nestor Mazotti que esse livro deveria ser divulgado. São obras que não são divulgadas desses grandes autores, como Eça de Queiroz, né? Então, eu gostaria que você fizesse algum comentário a esse respeito, já nas nossas considerações finais. Olha, eu acredito piamente que daqui a algum tempo, agora a gente ainda está nesse processo de construção, mas daqui a algum tempo nós vamos ter Parnaso de Além Túmulo como uma obra de estudo, como a gente tem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a luz não pode ficar embaixo do alqueire. E aqui a gente tem uma claridade, uma luminosidade daquilo que se estrutura tanto na obra básica, lá em O Livro dos Espíritos, por exemplo, como a gente viu, a Gênesis, mas também aponta para toda a produção do Chico Xavier. Recentemente, eu estou com um projeto desenvolvendo na universidade que chama os entrelaços da poesia de Parnaso de Além Túmulo
com a perspectiva da filosofia transcendental da doutrina espírita. É um projeto acadêmico. E os meninos do Espiritismo.net, desde o ano passado, me cobram o projeto de um programa semanal para a gente ir fazer análise semanalmente de um dos poemas de Parnaso de Além Túmulo. Então, eu fiquei devendo isso para o Espiritismo.net, porque eu já fiz vários programas lá tratando do livro. O ano passado eu estive participando também de um evento da Federação, do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita de Portugal, apresentando também Parnaso de Além Túmulo, e há, inclusive, um artigo na revista do Conselho Espírita Internacional, um artigo sobre Parnaso de Além Túmulo, que eu também escrevi. Então, a gente está aí nesse processo, mas é um processo que a gente vai indo, né, um passinho de cada vez, a passo de formiga. Por quê? Porque as pessoas ficam muito desconfiadas quando a gente fala que está estudando poesia. Poesia não é um elemento muito constante nos estudos, especialmente da casa espírita. Então, a gente está indo, né, caminhando a pequenos passos. Mas eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ter outras formas, né, de explorar essa obra, né, de uma maneira muito mais abrangente. Por isso que eu fico muito feliz por esse espaço que você me deu aqui. Fico muito contente de ter dividido esse momento com você, muito grata, né? Muito grata. Agradecemos. Se precisar, estou por aqui. É ótimo. Só convidar. Adriana, você citou algo um exemplo. Transcendência Espiritual de Parnaso de Além Túmulo é um tratado científico. Parnaso de Além Túmulo é um tratado científico, sim. É um tratado filosófico, é um tratado religioso. Dentro de Parnaso, Além Túmulo, você vai falar sobre cosmologia. Isso. A infinita diversidade de vidas em outros mundos. Exatamente. Dentro de Parnaso, você vai falar sobre o ser imortal, não é? A transcendência da imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, não é? Você vai falar sobre o valor terapêutico da oração com Ave Maria. Então, Adriana, então eu acho que é um livro, como você disse, que eu vejo que a gente tem que, de fato, se debruçar e pegar esse livro e fazer um fundamento, fazer um estudo e fazer essas correlações com o que Kardec produziu no século XIX, não é? Então, Adriana, mais uma vez, agradecemos a você, a todos os ouvintes, e vamos sim lhe convidar para outros temas, porque eu acho que esse tema, eu acho que Tavares gostou muito. A gente precisa, sim, Adriana, esse material vai ser assistido aí pelo Movimento Espírita aqui no estado da Bahia, e nós vamos, sim, fazer uma divulgação, porque é de relevante importância a gente apresentar essa transcendência, não é? Daquele jovem garoto de 22 anos de idade que, sim, no interior do Brasil, no interior de Minas Gerais... Quarta série do primário, né? Quarta série do primário, escreve uma obra monumental. Fenomenal, né? Então, eu deixo aí para as suas considerações finais. Queria só agradecer mais uma vez, muito obrigada, estou muito grata e muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando esse momento com seus ouvintes, com todos aqueles que ainda vão nos acompanhar, né, e dizer da minha alegria de poder falar de Parnaso de Além Túmulo, de poder estar aqui com você, dividindo esse momento. Muito obrigada mesmo. Ok, Adriana, nós agradecemos a todos os nossos caros amigos internautas que nos acompanham todas as segundas-feiras, aqui no Brasil, fora do Brasil. Agradecemos aí a parceria com todos os companheiros que transmitem o nosso programa. E agora, vamos passar aí para o nosso amigo Tavares. Opa, meu amigo, poesia, lirismo, alegria, cores, saltitantes portuguesas, com certeza, e brasileiras também, né?
Muito bem, perfeito. Isso aí vale pelo menos mais uns 2, 3 programas, né? Vamos pensar nessa possibilidade. Não estou botando, né, minhoca na cabeça de vocês, não. Estou apenas sugerindo, né? Porque eu gostei bastante. Adriana, mas eu vou fazer uma análise, que eu tenho estudado Parnaso também, Tá né? bom. Vou fazer uma análise e vou te convidar em outros programas para um segundo bloco, a gente Tá bom. aprofundar mais essas questões e convidar outras pessoas para a gente participar com mais Combinado. 2 pessoas para a gente discutir mais sobre Parnaso. Combinado. Maravilha. E aí eu quero falar de algumas estreias que nós tivemos aqui na rádio. No caso, a primeira é uma reestreia, que é o programa lá com a professora Amélia Causalma, de Luanda, África, e Angola, na África, e José da Cruz, aqui de São Paulo, no Brasil. Educação Planetária. Eles voltaram agora para segunda-feira, sempre às segundas-feiras, 10 horas aqui no Brasil, 14 horas em Angola. Agora estreia realmente próxima quarta-feira, às 20 horas e 45 minutos, não é 21 horas, 20 horas e 45 minutos, quarta-feira, e aí toda quarta-feira, o programa Alô Jovem, sobre a juventude, no comando da jovem, a eterna jovem, Renilda Cardial, e uma equipe de jovens de 2 casas espíritas aí da Bahia, de Salvador, na terra de São Salvador, na Bahia. Também estreia, só que no próximo dia 31, é terça-feira próxima, a partir das 19 horas, o estudo, o programa é o Consolador, e o Consolador saiu a consolar. Um estudo sobre o livro de Emmanuel, o Consolador, com a Glória, o Donizete e a Maria Tours de São Paulo. Também estreou mais um programa em língua estrangeira, fora o programa em inglês, espanhol, em francês e em alemão. Agora nós temos também um programa em alemão, com a nossa querida Milena e os seus convidados, um programa totalmente em italiano, toda sexta-feira, a partir das 16h30 aqui no Brasil, 20h30 na Itália. Estamos aí em vias de fechar um programa bem interessante, que é sobre o Evangelho de Jesus, de Mateus 1 a João 22, estudando passo a passo, letra a letra, capítulo a capítulo, o Evangelho do Cristo. Meu amigo, muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar nosso web rádio dentro do seu programa. Luz, felicidade e muito amor. Adriana, mais uma vez, muito obrigado, gratidão, Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.